Enfim, se começa a enfrentar nas redes a enxurrada de mentiras, com fatos e, por que não, com desejos coletivos. Sobre o genocídio em curso, recebi e posto vídeo que começa a circular logo mais na noite desta terça-feira. Falta de ar. Centenas de milhares de brasileiros morreram sem ar nos pulmões. Milhares de outros estão sem ar nesse momento. É como se uma grande falta de ar cobrisse nosso território, deixando sem oxigênio cidades e mais cidades. E nós? Até quando nos vai faltar ar nos pulmões para gritarmos: fora Bolsonaro! Segunda-feira, Marcelo Queiroga é nomeado por Bolsonaro ministro da Saúde. É o quarto ministro da Saúde em um ano de pandemia, o que explica a nossa pandemia. No domingo, Bolsonaro convidou para conversar a médica Ludmila Ajar. Ludmila diz ter recusado o convite para ser ministra da Saúde e ter sido ameaçada, inclusive, dentro do hotel onde se hospedou em Brasília. O hotel desconhece, nega qualquer queixa de Ludmila enquanto hospedada e não encontrou evidências do fato nas câmeras de vigilância do hotel. A médica Ludmila topou conversar com um Bolsonaro no domingo, a princípio para ser ministra da Saúde. Na segunda, estava nas telas, nas emissoras de televisão, como um anjo vingador. Se pode concluir que o inferno e o céu devem ser vizinhos, devem ter quase o mesmo CEP. Pazuello demitido. Reconheça-se o que a passagem do general pelo governo deixa. Deixa em frangalhos a imagem de competência de militares para governar numa democracia. No mesmo domingo do início desse troca-troca na saúde, triste aniversário de 3 anos da morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson. No Brasil e mundo afora, homenagens, recordações. Já o protofascismo, perigoso pela ignorância e ferocidade, mas ainda assim caricato, foi às ruas. Manifestações minúsculas, mas ainda assim aglomerações, quando os mortos pela Covid já chegam a 280 mil. O Brasil fascistoide já era construção sendo erguida, percebia Marielle. E esse é um canal de diálogo que Caetano Paula abre aqui. Esse lugar da representatividade é fundamental, mas eu quero realmente que a gente pense aonde que meu povo vai estar daqui a uns anos. Precisa estar vivo. No Brasil de Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, o 04, já faz negócios e já é investigado pelo Ministério Público Federal por possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Jair Júnior, o 04, teria recebido um carro elétrico avaliado em 90 mil, dado pela empresa Gramazini Granitos. O 04 teria intermediado reunião entre a mineradora e o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Jair Renan Júnior, ao que consta, presente na reunião. Jair, um Bolsonaro Júnior, ainda nem é parlamentar e já racha de ganhar dinheiro. Mas afinal, que mal há no trabalho precoce? Sim, é um clichê, mas às vezes inescapável. Nada como o tempo. Na Câmara, a deputada Bia Kicis, fiel escudeira de Bolsonaro, é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Detalhe, Bia Kicis costuma atacar o Supremo e pelo Supremo é investigada. Investigada no inquérito que apura manifestações contra a democracia. E ela preside a Comissão de Constituição e Justiça. Como isso parece pouco, Kicis é também contra o uso de máscaras e o isolamento social.
Como desgraça pouca é bobagem, a deputada Zambelli, do PSL, assim como Kicis, também ganhou a sua comissão, a Comissão do Meio Ambiente. Zambelli tem experiência no setor. Durante as manifestações da extrema-direita em favor do impeachment de Dilma, Zambelli patrulhava banheiros, os químicos públicos e os da Fiesp. A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas pessoas... Mas como assim controlar o banheiro? A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o nome na lista. Das privadas às armas, tudo a mesma. Corrupção, crime de peculato atribuído à família Bolsonaro. Tema exposto no UOL nesta segunda-feira. Reportagem de Amanda Rossi, Juliana Dalpiva, Gabriela Sapessoa e Flávio Costa, que desde setembro examinaram 607.552 operações bancárias distribuídas em 100 planilhas. 100 quebras de sigilo fiscal e bancário, crime de peculato, valendo-se do que chamam de rachadinha. Os suspeitos, informam os repórteres, são hoje presidente da República quando era deputado federal e seus filhos Flávio, então deputado estadual, e Carlos Bolsonaro, vereador, segue sendo vereador. Quando deputado federal, por 8 anos, Jair Bolsonaro empregou em seu gabinete Andréia Siqueira Vale, irmã da segunda mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Ana Cristina ficou com todo o dinheiro que a irmã Andréia recebia no gabinete de Bolsonaro. Recebeu R$54 mil, R$110 mil em valores de hoje. Crime cometido por Bolsonaro, segundo o relato das repórteres do UOL. E segue. Mariana Mota foi chefe de gabinete de Flávio quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro. Mariana fez pagamentos do aluguel da kitnet onde morava Leonardo Rodrigues de Jesus, que vem a ser o Léo Índio, primo de Flávio, embora mais conhecido como primo de Carlos Bolsonaro. 4 funcionários dos então deputados Jair, o pai, e Flávio, o filho, receberam 72% dos seus salários em dinheiro vivo. O saque em dinheiro vivo habitualmente permite dividir as partes da rachadinha, seja para um pai, uma mãe, filhos ou eventuais cúmplices. Neste caso, 4 funcionários de Jair, o pai, e Flávio, o filho, receberam R$764 mil e sacaram R$551 mil em dinheiro vivo. É o relato do UOL. Isso por 12 anos, de 2007 a 2018, aquele tempo em que Bolsonaro crescia como deputado discursando contra a corrupção alheia. Mas tem mais. Ao menos 4 funcionários do vereador Carlos Bolsonaro, o Carluxo, sacaram 87% dos seus salários. Juntos, R$570 mil, sempre em dinheiro vivo. O Ministério Público do Rio investiga se Carlos contratou fantasmas e se operava no crime de peculato. Esta reportagem sobre os Bolsonaro e o peculato em família explodiu nesta segunda-feira. E nesta mesma segunda-feira, Carlos Bolsonaro arrumou um delegado para intimar o youtuber Felipe Neto. Crime contra a segurança nacional por chamar Bolsonaro de genocida. Vai faltar cadeia. Isso é mais uma manjadíssima cortina de fumaça. Solidariedade a Felipe Neto, mas sigamos o dinheiro, o verdadeiro crime. Há 3 semanas, o Superior Tribunal de Justiça anulou dados investigados no caso de Flávio Bolsonaro, Queiroz e as rachadinhas.
No domingo agora, o Ministério Público Federal recorreu contra a decisão do STJ de anular os dados que escancaram o crime de peculato com as rachadinhas. Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso de Flávio Bolsonaro e mantém validade de dados do COAF na investigação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no gabinete de Flávio Bolsonaro. Assim, as investigações não terão que voltar à estaca zero. Interessante que estejam tentando impedir essa investigação agora, neste tempo. Estejam, como se diz, blindando Bolsonaro e família exatamente quando são expostos os intestinos da Lava Jato, que tanto ajudou a Bolsonaro chegar ao poder. Fachin, relator da Lava Jato desde a morte de Teori Zavascki, fez como um dia disse Baiaco: fiz que ia, fiz que não ia, mas acabei fundo. Baiaco, o lendário volante do Bahia. Atribuem essa frase também a Cláudio Miro, o velho bigorna do Internacional, o Colorado do Rio Grande do Sul. Em longa entrevista ao jornal O Globo, Fachin tenta explicar o seu explosivo voto, que, em resumo, anulou condenações impostas a Lula por não ter a Lava Jato, Curitiba, competência legal de juiz natural para tanto. Fachin lembra, a suspeição de Moro, se aprovada, pode anular toda a Lava Jato. Mas onde está a origem deste problema? Está na própria Lava Jato. Fachin, o Supremo Tribunal, o TRF4 tiveram longos 5 anos para corrigir rumos da Lava Jato. Foi possível a jornalistas alertar sobre isso nestes anos todos, sobre as óbvias escolhas feitas pela Lava Jato do que investigar ou não investigar, de quem enxergar, de quem não enxergar. Como Fachin e sua banda, seu grupo no Supremo, subitamente, só agora, descobrem isso. A decisão de Fachin deve ir a plenário e a Lava Jato pode ser toda anulada, alerta o relator Fachin. Pode ser anulada porque ilegalidades e promiscuidades da Lava Jato seguem sendo expostas pela Vaza Jato. Foi a promiscuidade que levou a essa decomposição que agora vivemos. Se no topo do judiciário tudo vale, de lá para baixo quase tudo pode valer. E pode ser, e foi, contaminado. E contaminadas, pelo exemplo, demais chamadas instituições, não apenas o judiciário. O impeachment de Dilma tem diversos motivos, pais e mães. Mas quando feito o exame das decorrências, das consequências, lá estarão, no DNA, as muitas relações promíscuas, as relações incestuosas. Relações promíscuas, inclusive e principalmente entre Moro, procuradores, Polícia Federal e porções dos tribunais. O juiz Thompson Flores então era presidente do TRF4, tribunal que teria a função de confirmar ou não sentenças de Moro. Clima de vale tudo e pressões políticas à época. Lava Jato e mídias se retroalimentando e atiçando a opinião pública. Vocês se lembram certamente. E Thompson Flores deu entrevista que, na prática, antecipou o resultado do julgamento. Ele, então presidente do Tribunal Superior no caso, o TRF4, disse: a sentença de Moro foi irretocável. Mas importante mesmo foi o complemento da frase: não li a prova dos autos. Só a prova, nada mais. Isso foi a 7 de agosto de 2017, meio ano antes do TRF4 confirmar a sentença a 24 de janeiro de 2018. TRF4, sabe-se agora pela Vaza Jato, conhecido entre os procuradores como Kremlin, a grafia é lá deles. Também pela Vaza Jato se soube, russo. Assim, Moro era chamado pelos integrantes da força-tarefa da Lava Jato.
e o Kremlin, uma extensão do poder do russo, Moro. Sua Rússia, a força-tarefa articulada com o Kremlin. O Kremlin estava a par, diz Dallagnol sobre o TRF-4. Os procuradores da Lava Jato, revela agora a Vaza Jato, conversavam sabendo da cumplicidade do TRF-4 e da ilegalidade disso tudo. A procuradora Laura Tessler desconfia. Não sei não, mas STJ e STF não vão concordar. O procurador Pozzobon ironiza as cortes superiores. Por quê? Porque na Sibéria não tem nada disso. Tessler responde com um kkk. O problema central da Lava Jato sempre foi a Lava Jato. A escolha prévia de um grande alvo político, Lula. A Lava Jato, agora moribunda, é a crônica de uma condenação anunciadíssima, buscada desde muito antes do início das investigações. Esse é o problema da Lava Jato e o Supremo sabe disso.